Vamos fazer o nosso evangelho da noite de hoje, é do capítulo 1, não vim destruir a lei. Primeira parte é um trecho anotado por Mateus. Mateus já apareceu no nosso livro, não já? Sim ou não? Sim. Com que nome? Levi. Então, na semana passada, Gesiel já teve contato com as primeiras anotações de Levi, que depois veio se chamar Mateus, e que hoje, no capítulo 5, que faz parte do Sermão da Montanha, versículo 17 e 18, diz assim, olha, não penseis, Jesus disse, não penseis que vim destruir a lei, ou os profetas, não vim destruí-los, mas dar-lhes cumprimento. Eu vos digo em verdade que o céu e a terra não passarão, antes que tudo que está na lei seja cumprido completamente, até o último J e o último ponto. Então, Jesus disse isso, não veio destruir a lei. De que lei ele está falando? Né? Da lei que estava vigente, a lei ali antiga, as escrituras, ou os profetas, porque Moisés fez o Pentateuco e tinham depois os outros profetas, além de Moisés, né? Isaías já foi citado aqui no nosso curso algumas vezes. Ele não veio destruir, ele veio dar cumprimento. Dar cumprimento é o quê? Botar em prática, porque falar é fácil, né? Falar, decorar um texto, dar uma aula, brilhar na oratória é muito fácil. Agora, viver é difícil. Então, Jesus veio cumprir, preencher a lei. Tem tradições até que usam esse preencher. Preencher nesse sentido de dar vida. Fazer sair da letra do livro e virar desenho animado, né? Animação, vida real, 3D, para a gente vivenciar a lei. E aí Kardec explica o seguinte, olha, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, desenvolvê-la, dar seu sentido verdadeiro e apropriá-la ao seu grau de adiantamento, ao grau de adiantamento dos homens. Então, naquele momento, obviamente, tinha um entendimento e a gente vai avançando nesse entendimento como humanidade. É por isso que encontramos nessa lei os princípios dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente dita, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente. Então, aquela parte da lei disciplinar, que não é a lei divina, né, recebida no Monte Sinai, mas a parte disciplinar da lei, ele mudou muitas coisas, tanto no conteúdo quanto na forma. Combateu constantemente os abusos das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não lhes podia ter dado uma reforma mais radical do que reduzindo-as a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando, Jesus falou, aí está toda a lei e os profetas. Ok? Tem tudo a ver com o que a gente está estudando esse ano, nesse livro, da nova visão de religiosidade que naquela época tinha a partir dos velhos textos e alguns radicalismos a partir dos velhos textos, dos antigos textos, e a releitura a partir do Evangelho de Jesus. Na semana passada a gente teve o primeiro contato já, né, através do Simão Pedro e o Gesiel nas suas primeiras leituras, e a gente vai continuar a partir de hoje, nas outras semanas, procurando entender cada vez mais, tá? Então vamos fazer a nossa prece, sempre muito agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui na casa da irmã Maria Angélica, pela oportunidade do estudo, que nos esclarece, que nos convida a retornar ao nosso eixo do entendimento do verdadeiro propósito da nossa encarnação, de entendermos o nosso eu, entendermos o nosso papel na Terra, o nosso convívio com os nossos familiares e com as demais pessoas, que possamos, então, irmã Maria Angélica, iniciarmos a nossa aula de hoje com a sua ajuda, da sua equipe de trabalhadores, que todo mundo aqui e em casa esteja bem ligado aos mentores, que a partir dessa conexão a gente possa receber o influxo de ideias que vem do alto, que a gente possa perceber e receber as sugestões e orientações que eles sempre querem nos dar para mudança de atitudes, para uma melhor compreensão daquilo que estamos passando, e às vezes acabamos não estando atentos, né? Que a gente possa estar sintonizados com esses amigos espirituais e começarmos mais uma aula do nosso curso Paulo e Estevão,
Que assim seja. Bom, hoje nós estamos indo para a nossa quinta aula, acho que são 34, se não estiver errado, e estamos na parte primeira do livro, são 2 partes, as 2 partes com 10 capítulos, tá? A gente tem conseguido fazer um capítulo por aula, mais para frente vamos dividir alguns capítulos. O capítulo de hoje, que é o capítulo 4, tem por título Nas Estradas de Jope. Jope a gente já viu semana passada, né? Que foi Jope? Que nós vimos? Iafa ou Jafá, que é um porto, ali, um porto mais próximo de Jerusalém, por onde, quem chegou por esse porto semana passada? O Gesiel. Tem também descrito que foi através desse porto que chegaram todos os materiais para a construção do templo de Jerusalém, tá? Não no livro, na história. E aí, vimos muitas coisas. Já que a gente já está recapitulando, né? Na semana passada, foi o capítulo em Jerusalém. E o que aconteceu de importante, rápido, para a gente não gastar tempo da aula, mas para relembrar, e a gente não perder aí o fio da meada, o Gesiel, ele começa com o capítulo como escravo nas galeras, mas, embora escravo, um modelo de bondade. Isso faz toda a diferença em tudo que vai acontecer com ele. Ele trata um romano enfermo no navio como se fosse um parente, então isso é bem marcante no capítulo anterior. Ele também adoece da mesma moléstia, dessa peste desconhecida que graçava lá na Cesareia. Cesareia não, que lugar? Não, outro lugar. Cefalônia, obrigado. E acabou adoecendo também, ia ser jogado ao mar, acabou sendo liberto. Chega, então, no porto de Jope, é acolhido na casa do caminho, em Jerusalém. Tem uma profunda conexão entre ele e Simão Pedro, né, com almas ali afins. Simão Pedro chega a chamá-lo de filho. Gesiel, através de Simão Pedro, conhece o Evangelho de Jesus, primeiro através de um relato verbal do Simão Pedro, e em seguida ele toma conhecimento das anotações de Levi. Ele não lê, ele devora, está escrito isso, né, por Emmanuel. E por fim, como a Roberta citou aqui, ele se torna Estevão. Ele muda de nome para Estevão e passa a ser, então, um dos principais servidores do caminho. Lembramos, então, o que aconteceu? Ótimo. E os nossos aprendizados? Esses foram os fatos. E os nossos aprendizados? Qual é o nosso objetivo aqui? Não é decorar a história, né? Decorar a história é mole. Qual é o nosso objetivo no curso? Boa. Então, é a gente sair com o coração mais evangelizado. Ok, gente? Esse é o nosso objetivo. Em mente, permanentemente, não pode esquecer. De nada vai adiantar a gente saber os nomes dos personagens, as cidades, os anos e a sequência das viagens de Paulo, e a gente continuar fazendo as mesmas besteiras que fazíamos ontem. Então, a ideia é que a gente amanhã faça um pouquinho menos do que hoje, e assim por diante, através dessa leitura, que é um processo de evangelização romanceado. O que a gente aprendeu na semana passada, entre muitas coisas, né? Com Gesiel? Ele tem aí um pacote de confiança, serenidade, humildade e bondade. São características dele. Então, quando a gente confia na lei, confia em Deus, se mantém sereno, lembra que os provérbios já ensinavam a ele sobre a serenidade, ele se mantém sereno o tempo todo, a humildade no trato com todos e a bondade como essência, as coisas vão fluindo, as coisas vão fluindo mais facilmente na vida. Então, fica um pouquinho só Gesiel, né? A gente tem um segundo microfone hoje, comentários mais longos, vocês vão encarar, e o objetivo é que o pessoal de casa consiga ouvir, sem a gente precisar repetir, tá bem? Então, tá aqui, não tenham vergonha do microfone, eu não vou pedir para ninguém cantar. Caminho é a designação do cristianismo primitivo, né? Então, a gente até falou aqui na semana passada um pouco sobre isso, só para lembrar, caminho, cristianismo primitivo, depois ele vai ser rebatizado na segunda parte do livro. Um outro aprendizado é dar oportunidade aos que chegam ao grupo, tanto oportunidade de assistência quanto de trabalho. Lembrem que o Gesiel chegou, os ingressos estavam todos vendidos, né? Já tinham 49 enfermos, Tiago não queria nem receber, mas foi dada a oportunidade. E também oportunidade de trabalho, porque, 25 anos, esse menino aí,
né? Acabou de chegar, não, espera um pouquinho. Não, ele rapidamente foi integrado àquele grupo e teve a oportunidade de ajudar, e que servidor valioso ele se transformou. Também é um grande aprendizado para a gente, tá? Uma frase de Simão Pedro é muito emblemática e é usada em vários livros espíritas de outro jeito: a lei antiga é justiça, mas o evangelho é amor. Então, essa é uma frase de Simão Pedro para Gesiel, que eu acho muito bonita. E outro aprendizado, que Jesus renovou o sistema de pregação da virtude. Por que ele renovou? O que ele fez diferente? Ele exemplificou. E é isso que chama a atenção do Gesiel, né? Porque ele chega lá, caramba, me botaram num quarto, me trataram como filho, olha os outros lá, crianças, leprosos, epiléticos, loucos, todos morando na mesma casa. E ele acha aquilo tudo muito estranho, até porque tem recomendações do Velho Testamento para que tivesse um local apartado da cidade para depositar essas pessoas, como se fossem coisas. E aí Pedro diz que Jesus renovou o sistema de pregação, porque a pregação, a gente pensa logo em quê? Martelo e prego? Quase, né? Alguém assim, tipo eu, né, com o microfone na mão, falando, só que a proposta de pregação do Cristo é diferente, é uma proposta prática, em que a gente vivencia, divulga sim, mas a divulgação sem vivência não funciona, não dá liga, não convence, não arrasta, né? Se o Centro Espírita Maria Angélica fosse só palestra e curso, provavelmente já tinha fechado. Então a gente precisa ter a assistência, seja espiritual ou seja material, junto com a divulgação, e foi isso que Jesus renovou quando veio à Terra. E por fim, acho que uma frase nossa aí da doutrina, que resume muito o capítulo: fora da caridade não há salvação. A gente vê a caridade do começo ao fim daquele capítulo, desde Gesiel ajudando a todos no barco, ao Romano, ele sendo recolhido, sendo ajudado, e depois ele começando a ajudar. Fora da caridade não há salvação, frase de Allan Kardec, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, dever de casa. Então, além do capítulo do livro, né, a gente já estudou: amai os vossos inimigos, bem-aventurados aflitos, lição aqui adicional, capítulo 15, combinado? Todo mundo lendo. Então, a gente começa hoje, já avançamos um pouco no tempo, já é o ano 35, lembra que ele começa no ano 34, já teve um Réveillon aqui no meio do caminho, é ano 35, estamos em Jerusalém, desde a semana passada, estamos já por lá, e o capítulo começa numa casa luxuosa, em um encontro entre Sadoc e Saulo. Então, semana passada, nós vimos posso te ajudar? É logo ali à direita, desce ali a escada, à direita tem um filtro, tá? Talvez não tenha copa, aí você vai ter que ver com alguém ali, porque a gente aboliu os copos descartáveis, tá bem? Então eles estão lá. Semana passada a gente conheceu um novo homem, que Gesiel virou Estevão, e hoje a gente conhece de verdade um novo personagem que é super importante, que é o Saulo, né? Não é surpresa para ninguém que o Saulo e o Paulo, que é o título do livro, são a mesma pessoa. A gente vai entender ao longo do livro por que isso aconteceu. Então, conta ali na abertura que essa casa é muito bonita, que a gente entende lendo que é do Sadoc, e que ele tinha viajado recentemente, tinha voltado para Jerusalém, e estava esperando ali ansiosamente um amigo, que é o Saulo. Chega de biga, com 2 cavalos brancos, suntuosos, imagina que coisa chique, e ele chega lá, os dois se abraçam, a gente entende que são amigos, né? Tem uma identidade ali entre os dois, e hoje nós fizemos uma montagem aqui na aula, porque o capítulo ele é até bem simples. Quem leu? Aliás, quem não leu? Boa, virtude do cristão é a verdade. Já tá, olha a outra. E defeito do cristão é apontar o defeito do marido. Mas juntos aqui, a gente vai evoluir junto, a gente vai sair coração mais evangelizado, inclusive a Cris. Aí cada um sabe de si, né? Viu o Carlos? Cadê o Carlos? Estou nem vendo ele. Ele até se escondeu. Tá ali, ó. Então, leiam sempre, né? O livro é muito rico, os diálogos são fabulosos, as descrições são inesquecíveis, e como ele é muito simples, são 2 cenas aqui, né? É essa cena e uma próxima
numa casa que a gente vai conhecer já já. A gente botou no liquidificador, bateu e botou em copinhos de forma diferente para poder extrair, como todo mundo leu, eu sei que é nosso compromisso, um aprendizado aqui de uma outra forma, é uma proposta. Então, nós pegamos todos os adjetivos ou comentários sobre o Saulo, que são inúmeros que estão nesse capítulo, em várias partes. Emmanuel vai descrevendo, tá, o Saulo, e tem uns ou outros que são de capítulos para frente, que eu já tinha feito esse resumo uma vez. Então, nós vamos agora conhecer Saulo, tá bem? Já entendemos, Saulo e Sadoc se encontraram, são amigos, ok? Vamos entender um pouquinho o que eles iam conversar, mas antes disso, vamos conhecer, ou reler aqui, Saulo. Tá bem, gente? Prontos? Muito bem. Quem era Saulo? Saulo de Tarso, né? Vamos lá. O que o Emmanuel descreve? E é incrível, né? O Emmanuel acho que é um dos melhores escritores que eu já li. Os romances dele são maravilhosos. O Paulo Estevão, então, inesquecível. Vivacidade de um homem solteiro de 30 anos. Vamos montando aqui, com as pecinhas do quebra-cabeça, essa figura de Saulo, tá? Então, ele demonstrava a vivacidade de um homem solteiro de 30 anos. Fisionomia viril e de máscula beleza. É muito importante a gente entendendo tanto o aspecto externo quanto o comportamento para poder entender muitas coisas que vão acontecer na frente, porque senão a gente julga. A gente acaba julgando. Traços israelitas. Olhos profundos e percussientes. Forte fisicamente, pelos exercícios do esporte. Judeu, doutor da lei, fariseu. Falava de preferência ao grego. Então, é de preferência, embora não fosse a língua nativa. Trajava a túnica do patriciado romano. A gente já começa a enxergar bem ele, né? Começa a enxergar. Óbvio que o projeto Imagem ajuda, mas o livro não tinha figuras. O projeto Imagem foi uma iniciativa em parceria com a FEB, que veio depois. Mas a gente, com a descrição do Emmanuel, começa a formar bastante uma figura. Imagina, 30 anos, solteiro, viril, másculo, musculoso, né? Em outras palavras, porque ele fazia esporte, então ele era fisicamente forte, falando grego, judeu, doutor da lei, e com a túnica do patriciado. A Cris acrescentou rico aqui. Como? Não. Porque ele está precisando, né? A gente pode. O problema é que eu vou ficar seco. Você enche lá, Pati, obrigado. Se eu ficar seco, eu não consigo falar nada. A Pati foi lá, Pati foi lá. Vamos lá. Como era Saulo? Como era Saulo? Pode trazer aqui, Cris. Pode trazer aqui, Cris. Traz aqui, deixa ele aí. Como era Saulo, gente? Maravilha. Seja bem-vindo, tá? Deixa ele. Vamos lá. Como era Saulo, gente? A gente viu a característica externa, vamos entender outras coisas dele aqui. Inteligência aguda, oratória veemente e conhecimento das Escrituras. Então, ele tinha uma oratória que chamava atenção. Autodomínio, mestre do raciocínio superior. Mente superexcitada. Então, tudo isso, mas a cabeça também não parava. É alguém que estava o tempo todo pensando. Impulsivo, de extremos emotivos. Ok? Impulsivo, de extremos emotivos. Temperamento apaixonado, vibrátil, indomável, rico de agudeza e resolução. Eu aposto que tem muita gente aqui que leu o capítulo e falou assim, não é possível que tem isso tudo lá. 90% tem esse capítulo, 95%. Áspero, enérgico, voluntarioso, parece descrição de signo, né? Assim, tá sequeira, não. Mas é o Saulo mesmo. Áspero, enérgico, voluntarioso, sincero, orgulhoso, vaidoso, dominador, franqueza espontânea,
não era sentimental e sabia ordenar. Para de dar spoiler. Juventude dinâmica, espírito nobre e leal, vivia apenas para a lei, amava só a lei e a seus pais, repudiava as tentações carnais da mocidade e resguardava-se incólume para conhecer a escolhida. Se botar essa descrição, sei lá, numa página, vai ter muita gente procurando. Botar no Tinder, vai ter um monte de gente, né? E isso aqui, como ele era exteriormente, como ele era sentimentalmente, vamos falar agora profissionalmente. Então, essa parte aqui, de novo, gente, a gente juntou tudo do capítulo nessa apresentação, tá? Para não ficar fatiando toda hora. E ele, vocês entendem que ele levava a lei tão a ferro e fogo que ele guardava-se. O capítulo vai dizer que, óbvio que ele tinha os desejos da mocidade. Ele não era um santo, mas ele era tão convicto que tinha que aguardar a pessoa eleita, que ele seguiu até aquele momento, se resguardando de contatos com as moças, tá? E foi assediado. Ele também conta que as meninas procuravam. E profissionalmente, como que seria Saulo? Até porque a gente não entende muito bem as profissões, né, daquela época, é diferente. O Emmanuel tenta nos ajudar a compreender. Ele tinha atribuições especialíssimas no tribunal, obviamente é o tribunal religioso, é o sinédrio. Ele aufere, já naquela época, ótima remuneração. Então, ele já tinha um salário, isso era remunerado. É um pacote completo, né? Não falei que você botar a noite... Não casa rápido, não, porque às vezes, depois que a gente namora, a gente descobre umas coisas depois. É isso aí. Embora ele recebesse essa ótima remuneração, ele também recebia uma contribuição que vinha de Tarso periodicamente. É Saulo de Tarso. Então, a família tinha lá uma mesada, de vez em quando, para ele. Gamaliel, que era o mestre dele, porque todos se formavam com o mestre, não era uma escola, era um discípulo de alguém, ou de um grupo, e o Gamaliel era o mentor dele. Gamaliel está idoso e deve se retirar da vida pública. Com isso, ele deseja a transferência de Saulo para Jerusalém, a fim de substituí-lo. Então, Saulo, a gente vai entender no livro que estava nesse momento morando em Damasco, se formando, já tinha uma posição no tribunal, já tinha uma remuneração, mas Gamaliel, que estava prestes a se aposentar, queria fazer o seu sucessor. Como um bom mentor, queria formar o seu próprio sucessor. E aí, isso estaria prestes a acontecer, e era algo muito esperado por Saulo. Então, ele tinha uma promessa de assumir um lugar de relevo na administração do povo judeu. Como a gente foi ver na história também mais adiante, aconteceu durante muito tempo, a religião e a política andavam muito juntas, né? A gente viu isso durante, até ontem quase. E aí, para o povo judeu, o sinédrio era quem comandava, embora fosse uma casa religiosa, uma organização de cunho religioso, mas como as leis, tinha a lei disciplinar e a lei divina, a lei também definia costumes, práticas, proibições, crimes, se a gente faz de um jeito, faz de outro jeito, pune de um jeito, de outro. O sinédrio funcionava assim. Como aquele território havia sido dominado pelos romanos, eles compartilhavam esse poder, tá bem? Tem mais. Ideal político de aumentar o seu prestígio junto aos rabinos. Então, ele era ambicioso, né? Até aí tudo bem, a gente pode querer crescer. Então, ele queria seguir esse crescimento dele na carreira. Desejava acordar, aqui é demais, olha que coisa, Saulo era demais. Desejava acordar a eterna hegemonia de Jerusalém como tabernáculo do Deus único, junto a Roma, que era o poder,
e a Atenas, que era a sabedoria. Então, ele diz em um momento assim, ó, desejo que Roma e Atenas dobrem os joelhos frente à lei, né, frente ao Deus único. Lembrando, Roma e Atenas eram politeístas. Então, o Deus único, ali o monoteísmo já existia só entre os judeus. Então, ele desejava, ele se associava realmente aos gregos, tanto que ele falava o grego, aos romanos, mas com o objetivo de convencê-los, de fazê-los dobrar os joelhos ali. Ele era realmente muito fiel ao que ele acreditava em relação aos textos sagrados. E, por fim, eu acabei botando aqui e falei já, tá? Então, dobrar os joelhos dos gregos e dos romanos ante a lei de Moisés. Dá para ter, então, uma boa imagem do Saulo? Espera aí, Roberto. Sim. Senão o pessoal de casa não ouve. Que bobagem, imagina. Não, eu só queria dizer que também, pelo menos apareceu no livro, que ele também sabia a profissão de tecelão, que era do pai, que isso depois vai ser importante. Boa, muito boa. Fica contigo, quando eu levantar, você passa para trás. Falando, então, no pai, que a Roberta lembrou, vamos entender um pouquinho o pai do Saulo, tá bem? Ele foi um tecelão humilde, o pai do Saulo, e acabou se tornando um empresário depois. E como o costume do povo judeu, em geral, o pai passava o ofício para o filho. Isso não aconteceu com Jesus? Né? Jesus era filho do carpinteiro, como dizia, do ponto de filho materialmente, né? De José, e aprendeu o ofício na carpintaria. E isso era muito comum naquela época. Então, o pai do Saulo era tecelão, e como a Roberta já lembrou a gente, ele ensinou o ofício do tear para o Saulo. Então, a gente já colocou aqui, né? Obviamente, preocupando-se que, ele tem que ter um ofício, se não der certo numa coisa, vai resolver em outra. As condições financeiras do pai dele vinham melhorando progressivamente, então ele passou a ser um empresário mesmo, ali do ramo. Antes ele pessoalmente fazia, depois ele foi tendo escala na atividade dele. E depois de tantas fadigas no tear, ele passou a descansar numa velhice honrada, sem cuidados, junto da esposa. Suas caravanas e camelos percorrem toda a Cilícia e os transportes garantiam a ele uma renda cada vez maior. Então, a gente entende que era uma pessoa bem posicionada financeiramente, por isso que ele podia ajudar o filho, mesmo o filho já tendo aí a sua profissão, ele mandava aí algum dinheiro de tempos em tempos. Tudo bem, gente? Conhecemos Saulo, conhecemos um pouco o contexto do pai dele, mas por que o Sadoc estava na cidade? E por que eles estavam se encontrando ali, naquela conversa? Por quê? Por causa do tio de quem? Tio do Sadoc. O que houve com o tio do Sadoc? A gente usa a expressão se curou, né? Ele se curou? Ele foi curado, né? E quem foi que curou? Gesiel. Então, Sadoc tinha ido para lá investigar a cura misteriosa da cegueira do seu tio Filodemos. E aí já tem mais uma informação para a gente, porque até o capítulo anterior, a gente sabia que o Gesiel tinha se alistado nos serviços do refeitório e da enfermaria. A princípio, a gente entende que ele está indo ajudar, né? Dar alimento, fazer um curativo, passar lá uma pomada, que até descreve isso. No refeitório, ou seja, prepara o alimento, ajuda a alimentar. Depois a gente viu que ele passou a pregar, a falar, com brilhantismo, com fervor. E agora a gente está vendo que ele já está desenvolvendo o quê? As possibilidades mediúnicas de cura. Olha que legal. Então, ele chega doente, chega enfermo, com a peste, é abraçado, é acolhido, depois ele é apresentado ao Evangelho, se oferece como servidor, tem aquela frase linda, a gente trouxe semana passada, que ele tinha sido escravo dos homens e agora ele queria se escravizar ao Senhor. E faz todo sentido, né? Porque ele perdeu tudo. Ele havia perdido tudo, até a liberdade.
foi escravizado, perdeu o pai, a mãe já tinha desencarnado, perdeu o contato com a irmã, e ele recomeça e diz, poxa, já que eu era escravo dos homens, e ele como escravo dos homens, como é que ele se comportava? Muito bem, né? Com confiança, com humildade, com bondade, com serenidade. Agora ele é escravo de Jesus, imagina como é que ele vai se comportar. E aí é isso, né, gente? Às vezes a gente se torna escolhido, se faz escolhido. Porque uma visão romântica nossa, não, o Sano já é um missionário, já veio pronto. Não vamos cair nessa. A gente vai desenvolvendo, a gente vai se esforçando, a gente vai batendo as portas e elas vão abrindo. Não é assim caindo do céu. Então, ele provavelmente foi desenvolvendo, tem uma frase do Emmanuel, está no Consolador, que assim, queres desenvolver os dons da mediunidade de cura, tenha contato com os enfermos. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele primeiro começa, provavelmente, a cuidar das feridas, cuidar, né, da hidratação, cuidar de ajudar a pessoa a levantar do leito, dar banho no leito, trocar a fralda, que não tinha fralda, imagina o trabalho que não devia dar. A fralda não era descartável. E aí, depois que a gente começa a ter contato com o doente, é que abre a possibilidade, ou facilita a possibilidade da cura. A gente quer já, né, dar o passe cura de primeira. Mas é assim, a partir dessa descida à terra, como Jesus desceu. Então, é para todo mundo aqui a lição de Gesiel. E aí ele começa a desenvolver a mediunidade de cura, e está aí a cura do tio Filodemos. E aí, é claro, Saulo fica, como é que ele fica? Animadíssimo, tipo, ai, que bênção, quero lá conhecer esse santo homem. E por que ele fica revoltado? Então, e o que a Roberta não falou no microfone, que acha que Saulo ficou meio contrariado, que para ele é como se aquilo fosse contra a lei. E por que ele acha que ele é contra a lei? Mas não podia ser, gente está fazendo isso pela própria lei de Moisés? Hã? Havia, gente, à época de Moisés, o comércio da comunicação com os espíritos, né? Sortilégios, à época de Moisés, né? 1.600 anos antes. Venda dessas comunicações, eu vou dizer o futuro, presente e passado, sabe? Mandiná, popularmente conhecida. E aí Moisés proibiu por causa do abuso. E é uma coisa importante de pensar, se Moisés proibiu, a gente proíbe algo que não existe? Não, se proibiu é porque existia. Então, para aqueles que dizem, não existe a comunicação com os espíritos, isso não, os espíritos ficam num lugar inacessível, ou sei lá para onde que eles vão, Moisés proíbe. Se proíbe é porque existia. E aí, isso foi tomado ao pé da letra. Então, era muito mal visto pelos radicais a possibilidade da comunicação e, portanto, da mediunidade. Então, de cara, alguma coisa muito misteriosa, uma cura, ninguém consegue curar, né? Não tinha nem antibiótico, né? Não tinha colírio para curar a cegueira, não tinha cirurgia de catarata. Como é que ele curou a cegueira do tio Filodemos? Então, é alguma coisa sobrenatural para o conhecimento da época. Então, de cara, já gera um pré-conceito. E a gente tem que estar muito atento, a gente vai ver aqui no livro quantas vezes o preconceito criou confusão. Mas é só naquela época, no ano 35, né? Hoje em dia não tem mais isso, né? A gente não julga ninguém antes de conhecer, né? A gente já não torce o nariz só porque a pessoa é da facção diferente da nossa, do outro partido político, de outra religião, de outro... Não é assim? A gente não faz isso, né? Aqui, família Sema ninguém faz. Mas naquela época faziam. E vamos ver, ele já entra nessa história antipatizado. E a gente tem que estar treinado na vida a entrar nas histórias com um olhar curioso. Minimamente com um olhar curioso, com uma escuta ativa, querendo entender antes de avaliar. Observa
antes de avaliar, mas a gente já sai avaliando. É bom, é ruim, é alto, é magro, né? Já sai. Eu já chego já com a ideia pré-formada, eu só quero confirmar a minha opinião. Então, eu vou lá, mas eu já sei o que eu vou encontrar. A Paty, assim, assado, né? Nádia é fogo. Deixa eu lá ver o que ela vai fazer. Eu já até sei o que ela vai dizer. A gente é assim, né? Isso, ele já quer influenciar, é o próximo aqui. Então, olha que coisa que tem aqui, ó. O Estevão, portador de virtudes sobrenaturais no dizer do povo, havia devolvido a vista ao tio com assombro geral de muita gente. O Sadoc, na véspera do encontro com Saulo, tinha ido lá na casa do caminho. Foi lá ver, deixa eu ver o que está acontecendo aqui, que meu tio ficou curado. E aí ele vai tendo mais informações. Então, o povo já estava dizendo que o Estevão tinha virtudes sobrenaturais. E todo mundo fica muito assustado, né? Imagina, está o Estevão aí pregando, eventualmente impondo as mãos, e alguém sai melhor, sai curado daquela situação. Paulo já tinha também ouvido falar do caminho e desses homens meio doidos que ficavam junto com as pessoas doentes, mas ele tinha trocado ideia com Gamaliel, lembra? Gamaliel era o mestre dele. Tipo assim, pô, mestre, tem um negócio ali, vamos reprimir, vamos coibir. E o que Gamaliel falou para ele? A gente conhecendo Gamaliel hoje melhor também. Ele trocou ideias com Gamaliel para reprimir as atividades perniciosas. Por que ele chama de pernicioso, né? Ele nem conhecia ainda. Jesus ensinou para a gente como é que a gente conhece uma árvore. Pelos frutos. Olha quanta coisa Jesus ensinou, que se Saulo já soubesse, talvez ele não tivesse caído em tanta armadilha. Conhece a árvore pelos seus frutos. Então, se alguém disser para a gente hoje, Rita, abriram ali na frente uma igreja dá o nome da igreja. O pessoal entra lá, sai mais feliz. O pessoal entra lá, sai melhor de saúde, sai mais brando, conseguindo entender melhor a vida, se relacionando melhor com os parentes. A gente não precisa saber nem que denominação é. Essa igreja tem que crescer, tem que ter mais adeptos. Eu quero vê-la cheia. Por quê? É pela árvore que conhece os frutos. Mas a gente tem essas disputinhas, né? Não, tem que ser no centro espírita. Não pode ser no centro espírita dali, não, tem que ser o daqui, Maria Angélica. E a obra de Jesus não tem isso. Não tem carimbo, no perispírito não pega carimbo, a gente precisa estar melhor. Se para a gente melhorar o nosso idioma é o protestantismo, vai lá. Se o idioma que a gente entende é hinduísmo, vai lá. E está tudo bem, o importante é o resultado, é a nossa transformação moral. Então Paulo chegou lá, mas olha o Gamaliel, com a tolerância que o caracteriza, defendeu que essa gente vem auxiliando numerosas pessoas sem recursos. Olha o mestre, né? Você vê a diferença da sabedoria. Os dois professavam a mesma fé. Daí a gente vê que não é tão preto no branco assim. Porque a gente fala assim, não, os judeus crucificaram Jesus, ou os judeus eram... Não são os judeus, são as pessoas. Porque o Gamaliel era tão judeu quanto. Simão Pedro era judeu. Certo? Gesiel era judeu, teve contato ali. Sim, mas Jesus tem conflito de interesse, porque ele mesmo estava falando. Mas sim, claro. Gamaliel aqui, um mestre, um doutor da lei, e ele analisou, ele raciocinou, peraí, essa gente está auxiliando muita gente sem recurso, deixa eles trabalharem, né? E aí, as pregações do Estevão vinham arrebanhando muitos estudiosos a novos princípios que, de algum modo, enfraquecem a lei de Moisés. Isso é a visão do Sadoc e do Paulo. Por isso que incomoda, porque há uma ideia de competição. Se lá cresce, eu diminuo. E será que é assim? Né? Será que é assim?
o curso tal está cheio, o curso tal está vazio. E aí a gente fica melindrado. Não é isso? Não é humano isso? Ah, não, a gente abriu lá a Barra, agora a Barra está mais cheia que o Recreio está mais cheia que a Barra. Ou a igreja que abriu ali no domingo não tem vaga, a minha fica vazia. Tudo bobagem humana nossa, coisa pequena. E aí, com a informação de que as pregações do Estevão estavam trazendo estudiosos, pessoas que eram conhecedoras da lei, para entender uma nova informação, uma nova visão que era boa, nova, por isso que era novidade, é diferente. Isso estava enfraquecendo aos olhos deles, enfraquecendo Moisés. Quem levantou a mão? Você? Espera aí, senão o pessoal de casa depois manda e-mail para a gente. Eu acho que ele ficou mais incomodado porque ele era um doutor, ele era o grande conhecedor, né? E Jesus e todos aqueles que seguiram Jesus eram pescadores, eram agricultores, vinham de uma região considerada de pessoas sem cultura. Então, como que eles podiam estar fazendo coisas tão incríveis se ele era um doutor e não faria, e outros também não conseguia? Acho que isso incomodou demais. Perfeitamente, ótimo comentário. Eram os PH-deuses, né? Ele até debocha, né? Mas Jesus, Galileu, só legume e peixe. O que vai vir da Galileia além de legume e peixe? Não é o carpinteiro? Então, essa nossa forma de olhar as pessoas assim, né? Mas não é fulano que chegou ontem aí? Imagina, gente, Gesiel um dia chegou. Um dia foi o primeiro dia dele, né? Nós vamos ver no livro aqui outros jovens, tá? Então, os jovens sempre me chamam muita atenção. Vamos ver outros jovens e os papéis que eles vão desempenhar no cristianismo, porque foram recebidos sem preconceito. O jovem, são as crianças. A gente não é espírita? É tudo espírito. O corpo que está encarnado há menos tempo. O espírito é milenar. Será que a gente ainda tem esse olho? Pior é que tem, né? Mas temos que treinar o nosso olho. Somos todos espíritos. Então, tempo de encarnação é nada. Posição social, nada. Gênero, nada. Etnia, nada. É tudo externo. O que vale é o interno. E a gente cai ainda nessa armadilha, hein? Fiquemos atentos a essas armadilhas. E aí, tem a expressão lá, botar lenha na fogueira? Sadoc botou lenha na fogueira. Lembra dos 4 slides lá, dizendo como é que o Saulo é um santinho? É um fofo, né? Igual o Gesiel. Fofão. O que o Sadoc fala para ele? Estimula o Saulo, ainda oferece ajuda para uma ação decisiva contra os homens do caminho. Então, você que vai ser, né, que é a grande promessa aqui, né, eu vou te ajudar, você não pode permitir, engraçado que ele mesmo não fez, né? E ele, então, bota lenha na fogueira para o Saulo poder cortar as asinhas lá do pessoal na casa do caminho. E aí eles se despedem e a biga do Saulo sai. Conseguimos captar, então, esse encontro, que é muito importante, porque a gente aprende bastante sobre quem é o Saulo, como que ele é, o que ele aspira a ser, entende esse primeiro motivador e por que incomoda o Saulo, o Sadoc, e se incomoda os dois, vai incomodar vários judeus, né? Como Jesus incomodou, do mesmo jeito, né? Quando vem a notícia, a gente está na Semana Santa, certo? Essa semana é a Semana Santa, e qual foi o grande milagre entre aspas sempre, que Jesus tinha feito logo antes? Antes, esse tinha feito há mais tempo, Lázaro, né? Imagina, cara, onde que esse homem vai parar? Temos que frear ele. Parou na cruz, pela vaidade humana, pelo orgulho, pela necessidade de poder, de dominação. Então, o outro é uma ameaça, porque se o outro brilha, me ofusca, se o outro brilha, eu diminuo, mas não precisa ser assim. Por que o brilho do outro me incomoda? Né?
Espera aí, leva lá o microfone para a Inês. Que aí todo mundo escuta. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante em relação à personalidade do Saulo, que a gente pode observar isso na nossa vida, né? Ele era muito rígido com ele mesmo, muito rígido. Tudo tinha que caber dentro daquelas regras e tal. Então, é insuportável você ver, olhar para fora e ver pessoas conseguindo, vamos dizer, sucesso, ou enfim, sendo vistos, né, assim, crescendo aos olhos dos outros, sem ter feito todo aquele sacrifício que ele se impunha. Né? Então, é inadmissível ver uma pessoa conseguir as coisas com mais facilidade. Né? Depois que eu faço todo esse sacrifício comigo, né? Como é que o outro consegue sem fazer tudo isso? Então, acho que ficava nessa questão desse orgulho também. Né? Perfeito. Deixa por aí, o próximo que falar, a gente passa adiante. Exatamente, Inês, que tem a ver com essa nossa inferioridade moral, de achar que as coisas têm que ser do nosso jeito, que só porque eu vejo assim, o outro tem que ver assim. Só porque eu escolhi essa caminhada, o outro tem que percorrer a mesma caminhada. Então, isso, nós somos bastante Saulo. Mas como a gente vai sair do curso com o coração mais evangelizado, até o final a gente muda a primeira letra do nome. Combinado? De Saulo para Paulo. E tem até uma parte aqui nesse diálogo, quando o Sadoc diz que foi lá, e ele conta, né? Tinha crianças, tinha leprosos, não sei o quê. Aí o Saulo pergunta, mas onde que eles estavam? Junto com eles lá, eles são loucos, ele diz, né? Louco, porque imagina, não cabia dentro do que ele acreditava, como que era a condução desses problemas da vida, não cabia o convívio com o doente. Doentes têm que ser apartados. Agora nós vamos para a segunda cena, e aí junto com a segunda cena a gente vai também somar um monte de informação, tá? Primeiro, lembrar de Zacarias, Ruth e Abigail. Vocês lembram que no finalzinho do primeiro capítulo, ela foi adotada por eles tinham perdido o filho, assassinado por romanos, estavam de mudança para a Palestina, e ela foi, obviamente, orientada ali pelos seus mentores, mais a ajuda daquela outra irmã que deu a dica, e ela foi acolhida e adotada por essa família, que também foi uma ação super, super caridosa. Eles, então, viajaram de barco, e após grandes provações na viagem da Cencreia para Cesareia, que era um outro porto lá na Palestina, o Zacarias chega naquele porto, em péssimas condições financeiras, então a gente imagina que ele tinha alguma reserva quando viajou, e foi gastando, né, durante a viagem, não sei, passagem, comida, impostos, porque tinha de tudo, em territórios dominados você tinha que pagar tudo. E ele chega lá, então, em péssimas condições financeiras, mas ele foi ajudado por um patrício romano. Olha a vida também, como prega peças, né? Porque tinham sido os romanos que haviam assassinado o filho dele. E ele foi ajudado por um patrício romano, que era lá um latifundiário, e deu recursos para ele para arrendar uma grande propriedade na estrada de Jope, a uma regular distância de Jerusalém. Então, ele recomeça a vida dele com um empréstimo, e dá super certo. Então, ele cria animais, ele tem parte de agricultura também. A Ruth e a Gesiel e a Abigail plantam flores, então eles aproveitam tudo ali. Ele depois consegue, vamos chamar, um slot lá no templo para vender os animais para o sacrifício no templo. Então, imagina, todo mundo devia querer vender. E ele conseguiu, de alguma forma, contato, política, conseguiu. E aí, quando ele começou a vender animais para sacrifício no templo, imagino que a receita deve ter aumentado muito, então ele estava bem posicionado. Então, ele conseguiu reconstruir a vida dele do ponto de vista financeiro. Então, Abigail foi adotada por ele. Vamos lembrar de Abigail do primeiro capítulo, rapidinho, é o mesmo slide que a gente fez. 18 anos, era a descrição dela lá no início. Gracioso resumo de todos os encantos das mulheres de sua raça. Raça aqui, pelo Emmanuel, é os judeus, né? Cabelos sedosos caíam-lhe em anéis caprichosos sobre os ombros, tinha um rosto atraente num conjunto harmonioso de simpatia
e de beleza, e tinha um talhe esbelto de menina e de moça. Vamos lá. Aqui, no próximo, nós vamos trazer mais informações dela desse capítulo. Opa, Olhos Profundamente Negros, tinha mais um. E Abigail por Saulo. O Saulo, nesse capítulo, também descreve, quando ele está contando para o Sadoc que ele está namorando, que ele conhece, namorando sou eu que estou dizendo, né? Não tinha esse termo. Que ele estava lá visitando um enamorado, melhor, enamorado. Ele também descreve, então vamos entender um pouquinho como que era Abigail por Saulo. Ele havia então enamorado-se por uma jovem de sua raça, ele conta isso para o Sadoc. O primeiro encontro tinha sido há 3 meses, então ele, como foi um patrício romano que ajudou o Zacarias, ele passou a ter outros amigos em comum. Numa festividade, Saulo estava lá, na mesma festividade, Saulo, Gamaliel, imagina, um encontro social, e aí ele conhece a Abigail, amor à primeira vista. 3 meses atrás tinha sido esse primeiro encontro. Ela aliava os dotes de peregrina beleza aos mais elevados tesouros do coração. Então não é por fora bela viola, por dentro pão bolorento, não. Ela é bonita por fora e bonita por dentro. Ele conta isso para o Sadoc. Ela tem o culto ao lar como um dos mais santificados atributos femininos. Ela dá valor à família, ao lar, à moral. Um terno coração de menina e dona dos mais belos predicados morais. Inteligente, olha, um judeu, homem, falando de uma mulher. Inteligente, versada na lei, dócil e carinhosa. É outra também, né? Que se botar no Tinder, dá match. Em 2 meses, a irmã do Saulo, Dalila, ia viajar para Tarso, para estar com os pais. E ela ia levar a notícia desse namoro. Os pais ainda não sabiam. Ele ainda não tinha contado. Ele, inclusive, diz que é porque, melhor prudência, não preciso conhecer. Olha como é que ele é rígido, né, Inês? Ele é rígido com ele mesmo. Então, a gente precisa também entender que o que o outro faz comigo tem muito mais a ver com ele do que comigo. É a forma dele de ver o mundo, de entender as coisas. A gente leva tudo pessoal, né? Pois não? Aqui é uma outra Dalila, né? Como tem vários Rogérios, vários Carlos, nesse caso aqui era uma outra Dalila também da história, tá? E aí, ele então deixou para que mais perto da viagem, 2 meses depois, ele ia programar um encontro da Dalila para conhecer a Abigail. E aí ele fala, eu vou arrumar as túnicas no estilo grego para você se apresentar lá em Jerusalém, numa cidade grande. Então ele está preocupado, né, como é que ela vai, se ela vai ser aceita. Por quê? Com o rigor que ele mede a tudo. Então ele está preocupado se a irmã vai julgar, se ela vai ser aceita. Afinal de contas, olha a história dela. Ela poderia ter sido escravizada também, e foi liberta pela prece. Vocês lembram que ela foi liberta pela prece. Então, antes dessa viagem, as duas iam se conhecer em Jerusalém. Ok? E para terminar, como que era a nova casa de Abigail, né? A gente já viu lá no outro texto que ela estava... Qual o título desse capítulo? Qual é? É Nas Estradas, o capítulo. Então, a gente fica achando que é em Jope, mas é na estrada, tipo assim, na Avenida das Américas. Pode não ser no Recreio, é na Avenida das Américas. Então, é uma estrada que sai de Jerusalém, que vai até Jope. Mas dá a entender que não era em Jope, porque a gente viu a distância na semana passada, e Paulo ia lá 3 vezes por semana. Imagina, não tinha carro. Saulo, né? E também ele diz em outros momentos aqui que tinha a brisa do mar, embora milhas e milhas do mar. Então, soprava uma brisa fresca, imagina, do Recreio para Jacarepaguá. Ainda tem uma brisa, embora não seja em frente à praia. Só uma curiosidade, tá? Então, tinha poucas milhas distante de Jerusalém. Fica a dica aqui que não era tão longe assim, por isso que permitia essa visita frequente do Saulo lá.
uma casa bem confortável, tinha uma grande plantação de legume, um tênue fio d'água aproveitado no horto, então tinha um córrego que eles aproveitavam para fazer uma irrigação ali, por isso que a plantação foi tão fértil. Parte de pequena aldeia que circundava a cidade santa, então já dando dica que não é tão longe. Tem a dica do mar, tem a dica que nas estradas, e era perto da cidade santa. Ruth e Abigail cultivavam também flores e frutos, e tinham árvores frondosas, e ele fala dos pessegueiros floridos em volta, tamareiras, e a brisa marítima que soprava lá. Saulo, então, ia sempre visitar Abigail, conversava, como imagina um namoro daquela época, como é que não era? Conversava primeiro na frente lá do Zacarias e da Ruth, liam às vezes textos sagrados, depois ele ia para o horto namorar, aqui no banquinho lá fora, viu? E o que a gente tem aqui de informações importantes para destacar? Eles conversam sobre Gesiel. Então, primeira pauta dessa conversa era Gesiel. A Abigail, o tempo todo, demonstra esse sofrimento que ela tem por conta do irmão. Então, ela conta que o Zacarias, agora, com as novas influências dele, tinha prometido que ia encontrar o Gesiel, que ia ter informações sobre ele. Ia mover lá os pauzinhos para ter informações. Só sabia que ele tinha embarcado no navio, em Corinto, mas ninguém sabia mais nada dele. E é interessante, porque o Saulo tem um momento que fica com ciúmes, né? Eu acho que eu botei isso no próximo slide, estou adiantando aqui. Então, eles conversam que vão programar essa viagem em 2 meses, viagem para Jerusalém, em que os dois conheceriam a Dalila, irmã dele, que provavelmente, se aprovar, ia levar lá para o pai a história, que se aprovar, ele tinha a intenção de casar em 6 meses. Aí fala que se unir definitivamente, os filhos, né? Ela fica até meio assim, né? Calma, avançou o sinal. E aí que ele fala, né? Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? É tão engraçado. Alguém achou engraçada essa frase? Eu li e reli várias vezes. Né? Eu falei assim, mas que cara de pau! Sabe o que eu percebi? Fala, Inês. Sabe o que eu percebi nessa cena, quando eu li de novo? Em que talvez pudesse estar passando pela cabeça dele que ela estava usando ele, entre aspas, né, como esse instrumento de resgatar o irmão. E aí, quando ele pergunta isso, eu não sei se isso seria só um ciúme, ou tipo assim, poxa, depois de eu achar que ela é tudo isso, será que ela está me fazendo de trouxa? Tipo, um sinal de alerta, assim. Entendi. Eu não sei, Inês, como ele descreve a Abigail para o Sadoc como coração bondoso, alguém que segue a lei. Eu não tenho essa mesma visão de que ele tivesse desconfiado que ela teria um interesse. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Não? Eu não fiquei com essa impressão. Eu acho que está mais para o orgulho dele, sabe? Porque, assim, ele está programando tudo e vai trazer roupa e vai ter uma festa e vai para não sei o que, aí ela volta a falar do Gesiel. Por que ela fala? 6 meses? Mas será que até lá a gente já vai ter encontrado ele? Porque o que ela queria? Ela queria a aprovação dele. Imagina, pensam, uma sociedade patriarcal. A mulher tinha pouquíssimo espaço. A mãe desencarnou, o pai desencarnou, a referência é o irmão. O irmão está sumido. Então, dentro daquele sentimento de que alguém na família precisa aprovar o meu matrimônio, essa pessoa, naquele momento, era o Gesiel. Então, embora ela até fale muitas vezes de que o Gesiel ia adorar o Saulo, porque os dois são defensores da lei, porque os dois são conhecedores das escrituras, porque os dois vão ter muita identidade, sim, pela lei, mas não, a gente vai ver daqui a pouco, pelo radicalismo. Então, acho que é mais nisso. Eu nem botei a frase, mas ela tem uma frase linda ali, né? Ela é elegante na resposta, né? Tipo assim, como que a gente, não vou nem comentar, trazendo para o nosso português, tipo assim, eu vou nem falar nada, seu bobo.
E aí, obviamente, ela explica que é porque ela quer a aprovação dele e tudo, e aí ele reforça o compromisso de que ele também vai ajudar a encontrar, vai envidar todos os esforços para encontrar o Gesiel. Que seria um santo, né? Ah, boa, boa. Ele deve ser um santo homem. Seria legal também que, nessa parte, ela diz que o Gesiel é responsável até pela capacidade moral dela, que, na verdade, ele não deveria nem ter ciúme, porque o Gesiel é que era o responsável. Teve muita influência na educação dela, né, como irmão mais velho, principalmente depois da orfandade dela. E aí eles trocam juras de amor. Crianças, leiam várias vezes. Porque é lindo, é romântico, né? É muito bonito ver os outros tempos, né? É muito bonito ver, lembrando que é uma obra psicografada, que guarda, que é fiel aos diálogos, aos acontecimentos. A gente vê esses dois corações realmente muito envolvidos, de verdade, cada um do seu jeito, mas com a religião, com a religiosidade muito forte, e como eles enxergam a união de duas pessoas, junto com a questão religiosa, e o quanto que a religião pode ajudar na formação do lar, dos filhos, o culto à lei, as orações, as práticas. Então, é muito bonito, vale a pena ler com muita atenção esse diálogo dos dois, e aí eles planejam se casar em 6 meses. Esse é um resumo da conversa dos dois, ok? Vale a releitura aí das promessas dos dois. Sem preconceito, tá, gente? Porque talvez radicais de hoje vão dizer, a mulher submissa, porque ela fala, vou te obedecer. É o contexto, gente. É o contexto da época. Então, não vamos ler com esse olho, não. Vamos ler com o coração aberto, né? Como diz Jesus, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Vamos ler com um olho bom para o nosso corpo ter luz. E com esse olhar de que, será que não é possível também a gente ter relações humanas baseadas nessa transparência, na intenção positiva, da construção mútua, seja amorosa ou não, pode ser amizade, pode ser relação de trabalho, pode ser várias, né? Vamos nos inspirar pelos dois. E para a gente poder terminar, alguém tem alguma pergunta? Não? Oi, Carlos. Leva lá, Inês, para o Carlos. Porque ficou a impressão de que ele só falou na aula que a Cris faltou. E hoje a Cris está aqui. Ó, eu vou remeter a Pilatos. Tu dizes. Tu dizes. Fala, Carlos. Eu acho que esse encontro dos dois... Foi, né, tipo você e a Cris, né? Já foi, quer dizer, ele com essa postura cartesiana dele, né? Ela vê uma ternura nele, já é alguma coisa que já está se desenvolvendo nele, né, que ela consegue perceber, né? Porque ele, pô, imagina, um cara culto, um cara que não expressa nenhum sentimento, né? Falar assim de uma outra pessoa, né? Logicamente, ele está super apaixonado por ela. Super. Né? Caidão. Super apaixonado. Então, tá de 4. Já é uma certa mudança dessa couraça dele, né, que já está se fragilizando, vamos dizer assim. Vai passando para o Cadu lá, por favor. Exatamente, é isso aí. E eu também queria convidar a todos, e eu convido primeiro a mim mesmo no espelho, a gente não ter preconceito também com o Saulo, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer lá na frente, e a gente já cria, né, uma defesa, e aí vai criando uma figura que, gente, Jesus falou, né? O homem na terra é mais frágil do que perverso. A gente também gosta de dar esses nomes, né? A pessoa é má, é radical. Olha quanta coisa legal que ele tem. Era um conhecedor da lei, queria se devotar à lei, queria ajudar a divulgar a doutrina dele, era
dentro dos seus conceitos reto, ético. O problema, como tudo, vai ser o exagero. Fala aí, Cadu. Tentando complementar o que o nosso amigo falou, eu acho que com o coração que ela tem, ela conseguia ver o melhor dele, né? Que a gente às vezes tem dificuldade, por tudo que você acabou de falar, por nossos preconceitos, os nossos estereótipos, que a gente imagina como as pessoas têm que ser em situações X ou Y. Então, assim, acho que ela conseguia ver o melhor dele, que ele já tinha, né? E ela conseguia capturar isso nessa relação ali tão profunda com ele, porque ele era uma pessoa, efetivamente, que tinha, óbvio que todos nós temos, mas ele era muito radical. Então, ele acabava deixando isso muito suprimido, né? E ela conseguia ver com todo esse carinho, toda essa amorosidade que ela tem, ela conseguia tirar esse melhor dele, né? E ele conseguia externar esse melhor dele para ela, né? Naqueles momentos. Acho que por isso que ele se sentia tão confortável com ela, porque ele via que ali ele podia ser a melhor versão dele, vamos dizer assim, né? Não sei, é o que eu vejo, como eu vejo. Boa análise, né? Ele se sentia seguro de mostrar esse outro lado dele que também. Ele realmente que estava ali dentro íntimo, dele. né? Vai, Dudu. E no contexto da história, é a transformação, não é isso? Se a gente olhar para a gente, né? E até a gente não tem a percepção e a memória de outras, né? De outras vidas, mas que seja nessa mesma. Isso aí. É a transformação, o contexto da história é essa transformação. Então, por isso que a gente não deve julgar esse Saulo agora. Isso aí. E segura aí que o tempo acabou. E aí que é a proposta do nosso curso, né? A gente viu no primeiro dia, também a gente estar atentos e esforçados em dar saltos. Né? Imagina, de Saulo para Paulo, sair de Idumeia para Lidumeia. A gente muda uma letra aí e passa a ser muito melhor. Eu trabalho com uma pessoa, minha empresa, que é Robério. Eu digo que a gente achará mudando uma letra. De repente, eu me torno melhor, sou um Robério. Vou deixar de ser Rogério para ser Robério. E para a gente, então, terminar, embalado aí pela Abigail, porque a gente ficou muito encantado por Gesiel na semana passada. Então, vamos usar algumas palavras dela para a gente também se sentir bem tocado por um espírito mais elevado, um espírito também muito ligado à lei, um espírito que entende o seu papel com o contexto da época. E aí a gente chega em casa bem amoroso com os nossos cônjuges. Quem está no momento sem cônjuge, você tem amigos, tem parentes, tem familiares, a gente sempre tem um amor, né? Sempre tem um amor, independente se é um amor conjugal ou outro tipo de amor. Então, a Abigail fala assim, ó: Deus é bom e somente agora reconheço que depois de tantos sofrimentos, Ele me reservava na sua misericórdia infinita o tesouro maior da minha vida, o teu amor na terra de meus pais. Então, gente, vamos ver o entendimento dela sobre as causas das aflições, a justiça. Então, ela entende que os sofrimentos levaram-na por uma sucessão de acontecimentos nesse momento que ela estava ali no auge, né, apaixonada, alguém que ela encontrou que ia cuidar dela. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas aos anjos de Deus que me ensinem a tecer a rede de tuas alegrias. Olha aqui, a intenção da prece como ferramenta para fortalecer a alma, para enfrentar as dificuldades e para agradar, para ajudar o outro com quem nós estamos, ou os outros, né? Não é só o cônjuge. E à noite, quando a bênção do repouso envolver o mundo, dar-te-ei um carinho sempre novo do meu afeto. Tomarei a tua cabeça atormentada pelos problemas da vida e ungirei tua fonte com a carícia das minhas mãos. Então, olha aí, que é o que a gente aprende na doutrina espírita, que pode ser o matrimônio, né? Uma relação de ganha-ganha, em que um ajuda o outro. O dia que um está para baixo, o outro levanta. Então, o dia que está com a cabeça atormentada, o outro vai lá e atormenta mais? Não. Unge a fronte com carícia de minhas mãos. Viverei com Deus e contigo somente. Ser-te-ei fiel por toda a vida
e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar-me por amor à tua vida e ao teu nome. Então, ela já faz aqui uma promessa, que se por acaso a vida apresentar sofrimentos, se o mundo apresentar sofrimentos a ela por amor à vida do Saulo e ao nome do Saulo, que ela ia aceitar. Então, ela já está aí se preparando para algo que pode acontecer no futuro, né? Então, vamos fazer a nossa prece. Felizes por estarmos conhecendo Abigail, Gesiel, Saulo, Simão Pedro, e tantos outros nomes tão importantes que podem nos ajudar, cada um do seu jeito, a entender facetas da nossa própria personalidade transitória, mas que tem por objetivo, nesse planeta, evoluir para uma individualidade mais completa, menos imperfeita, livres das paixões inferiores, mais cheias de virtudes. Ajude-nos, Senhor, a seguirmos firme nesse propósito, que possamos estar de volta aqui na semana que vem, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo da oportunidade de estudar essa obra. Que assim seja. Então, semana que vem, a Cris está de volta, graças a Deus, e nós vamos ler estudar o capítulo 5, a pregação de Estevão. Imperdível, hein, gente? Imperdível. Boa noite.